This my shit. All the girls love me like this. Ready for this? She's the queen bee, the star. Ei, mulheres de voz! Bem-vindas para mais um episódio de É a Vez Delas, volume 2. Sim, e aí dessa vez é a vez de Coraline. Hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre como foi reler, no meu caso, o livro e pra Mari ler pela primeira vez. Sim. E dessa vez eu fiz uma coisa meio diferente. Porque eu não só li o livro, eu também vi o filme pra trazer aquela coisa. Sim. E trouxe aquela coisa. Então, não sei, foi uma sensação esquisita. O livro e o filme são muito parecidos. Sim. Então, esse é um pontinho. É, favorável, assim. Sim. Eu acho que foi bem... Seguiu bastante, assim, o roteiro do livro, né? Sim. E eu acho que antes da gente começar a nossa discussão, a gente tem que passar por dois tópicos. O primeiro é, a gente tem que relembrar que esse é um livro infantil. Sim. Então, ele não vai trazer, né, se você se sentir motivada a ler, enfim, ele não vai trazer aquelas coisas profundas, porque ele é um infantil. Então, ele é Sim. feito pra esse público infanto-juvenil, Sim. enfim, ele não é um livro adulto. Então, é importante, acho que... É importante pontuar isso, porque realmente é uma escrita muito diferente, né? Pra quem tá acostumado a ler livros mais maduros, quem não entendeu a piadinha, assista o vídeo anterior de Tudo é Rio, que a gente tá falando sobre isso. Mas pra quem tá mais acostumado com uma profundidade de reflexão maior dentro do livro, de pensamentos e tal, realmente é uma leitura bem diferente, mas é totalmente condizente com o público, né? Sim. E eu quero saber, suprir as suas expectativas. Então, gente, ó, que nem eu falei, eu acho que essa questão da profundidade da leitura foi uma coisa que eu levei em consideração, mas, claro, né, que nem eu trouxe também, tem essa questão de ser um livro infantil, mas, assim, um ponto, eu achei bem melhor hoje em dia do que quando eu era criança. Sim. Porque realmente, quando eu era criança, era uma coisa que me assustava. Uhum. Então eu não conseguia prestar atenção em nada. E agora, com a idade que eu tô, lendo esse livro, é uma visão completamente diferente. Dá pra abordar assuntos muito mais profundos, que na época que eu era criança eu nem via, porque primeiro eu nem assistia, né? Eu tinha medo. Então, sim, eu acredito que supriu, sim. É muito engraçado, porque quando eu fui ver o filme, eu fiquei com medo. Eu quase chamei alguém pra assistir comigo. Porque eu tava com medo do tipo... Ai, Jesus, eu tinha tanto medo desse filme quando eu era criança. Será que eu vou ter medo agora? E eu acho que é isso, né? Às vezes, apesar de ser uma literatura infantil, dá sim pra você tomar reflexões, né? A literatura infantil, ela tem sim os seus... Qual é a palavra? Simbolismos? Sim, também. E ela também tem ali o seu significado, né? Por isso que é muito importante a gente inserir literatura na vida das nossas crianças, seja por livros, filmes, enfim. Que tem ali o jeito de simbolizar alguma coisa que aquela criança está vivendo e tem todo esse rolê aí teórico. Sim. E assim, ele trata de assuntos muito importantes, assim. É que nem a questão, né, dessa dependência ou de um relacionamento abusivo dentro do ambiente familiar. Eu acho que é uma coisa muito significativa dentro do livro. E ele traz isso, né? Essa questão da idealização e do real também. Acho que são questões bastante importantes. E que dá pra trazer de uma forma mais de boa, acho mais tranquila, em uma literatura acessível, infantil. Mais talvez. acessível, isso, perfeito. Pra mim, o ponto principal do livro, que foi o que mais me chamou a atenção, inclusive nessa releitura, porque da primeira vez que eu li eu não prestei tanta atenção nisso, mas foi essa coisa do ideal versus o real, sabe? Uhum. Que é isso, a Coraline, a criança, quer aquela família ideal, porque, né, vamos ser sinceros, ela tá ali querendo atenção, ela acabou de Sim. se mudar e os pais dela estão só no mundo do trabalho. E ok, os pais dela têm as justificativas pra estarem nisso, mas pra uma criança isso não faz sentido. No mundo infantil, aquilo ali não faz sentido. Por que eu vou me dedicar pro trabalho e não vou brincar? Pro mundo infantil isso às vezes não se encaixa, não faz sentido. E aí ela fica presa nesse, eu queria que meus pais me dessem atenção, e ela fica presa nesse o real e o ideal. E às vezes a gente fica tão preso no que a gente quer, no que a gente acha que é o bom pra gente, e aí chega no final, é aquela mãe de botão. Cara, isso é muito curioso, né? Tipo, Sim. como a gente passa por isso muitas vezes na nossa vida, mas, né, não de forma uau, desse jeito, né? Mas é um processo interessante você sair do ideal e você começar a conhecer o real e você... E é exatamente isso, esse processo, né? Que ela fica...
ai, eu queria tanto que fosse assim. Aí ela vivencia e fica apaixonada, e aí fica mais, nossa, que merda esse real é muito ruim. E aí no final ela entende que não existe o ideal e o real. Sim. E eu achei bem simbólico, assim, essa questão dos botões, porque, assim, na relação, primeiro tem uma construção de uma relação entre a Coraline e a outra mãe, que é uma relação totalmente maquiada, né? Uma relação em que ela idealiza muito aquela mãe, que ela traz aquela mãe como sendo, nossa, é a mãe perfeita, ela me dá atenção, ela me leva pra brincar, ela me alimenta das comidas que eu gosto, ela faz tudo por mim. Mas aí até um certo ponto, até a hora que a mãe fala, tá, mas pra você estar aqui comigo, pra eu te dar esse amor, eu tenho que costurar os botões nos seus olhos. E aí eu achei muito simbólico isso, de, assim, costurar os olhos dela, né? Essa ideia de deixar de enxergar algumas coisas. Sim. Então eu achei muito simbólico isso, de colocar um tampão em um lugar onde seria que ela veria aquela imagem, né? Então... achei muito, muito interessante esse trocadilhozinho, né? Essa simbologia. Eu não tinha pensado nisso, não. Amiga, a gente vai falando tudo bem. Eu achei muito que- interessante. E tem uma cena do filme que eu tava assistindo, e eu achei muito interessante, assim, que é um trechinho já no final, onde a Coraline vira e fala, né? É a parte do botão, ela fala, ai, porque eu te amo, prova seu amor pra mim. Ela, uai, isso é amor? Exato. E eu achei isso muito, muito interessante, assim. Que ela realmente, ela começa a questionar. Uai, eu tenho que colocar isso porque isso é a minha prova de amor? E falando desse jeito que você fez essa comparação, faz muito sentido. Pois é, eu tava pensando isso. Tipo assim, é engraçado porque é um livro... Às vezes a gente menospreza um livro infantil, né? Pelo menos eu. Não, pelo menos eu. Mas, assim, dá pra tirar uma reflexão muito profunda. E eu fui tendo essa reflexão, na verdade, bem agora, assim, do botão. Mas é isso, assim, eu acho que essa questão do real e ideal e essa forma como essa maquiagem da relação vai se dando é uma coisa muito, muito significativa dentro da história, né? Sim. E eu acho muito interessante a figura do gato. Eu gosto muito do gato na história. Porque o gato ele é o companheiro dela e é o que vai ali guiando, né? Enfim, né? Depois ele vira o gato dela, o pet dela. E eu acho isso muito interessante, que ele consegue ver o que ela não tá vendo e ele não só vê e vai embora. Sim. Ele vê, ele fica do lado dela e mesmo quando ele fica, sai daqui, garota. Ó, você não iria. E vai seguir o rumo dele, ele ainda tá ali ajudando, Sim. ele ainda tá ali atento, tá ali como uma pessoa de suporte ali pra ela, né? Sim. Pessoa não, né? Uma figura. Sim. E eu acho que até uma questão, talvez, de acho que a criticidade, assim, estaria mais ligada a essa figura do gato. Eu tive um pouco essa impressão, que ele seria aquela que estaria dando aquelas reflexões pra ela, que daria trazendo... Porque, assim, em alguns momentos, no início do livro, dá pra ver que ela fica meio, assim, achando algumas coisas estranhas. Tipo assim, tendo um pé atrás. Mas, ao mesmo tempo, aquilo ainda é muito mágico. E eu acho que é bem isso, assim, a estrutura de uma relação abusiva. De você, tipo assim, ter uns pés atrás, mas ao mesmo tempo aquilo é tão lindo, aquilo é tão idealizado, é tão não sei o que, traz essa sensação de um conforto emocional, uma segurança que ela tava trazendo ali, que acabava fazendo com que ela não visse, né? E aí os botões. Sim, e eu acho muito interessante, se a gente for parar pra pensar, e entrar no mundo da criança. Porque isso no mundo da criança... Porque, gente, né, é o que ela fala. Existem relacionamentos abusivos que são dentro da família, né? Que isso é uma coisa que a gente... Especialmente a sociedade brasileira tem muita dificuldade, né? Sim. Porque família é um pilar muito, muito forte para os brasileiros. Sim. Então, e eu fico imaginando isso no mundo da criança, né? Essa coisa do... Caracas, minha família não é tão boa, ok, eu odeio minha mãe. E aí vem uma outra mãe que te dá tudo que você quer, E aí, cara, quando você é criança, você vai no que o adulto te... Né? Tipo, ele te conquista. É muito fácil conquistar uma criança. Sim. Tipo... Né? Você vai ali conversando com ela, você dá atenção, você... Enfim. Sim, tem todo esse aspecto mesmo. E realmente, assim, é um livro infantil, mas com uma reflexão muito, muito grande, assim, uma criticidade muito grande, pelo menos foi o que eu enxerguei. E, assim, um parênteses, gente, que eu lembrei agora, uma coisa que me chamou muita atenção é que o autor do livro é um autor homem. E no começo, antes de iniciar aqui a história, né, de falar sobre isso...
ele estava falando como ele dedicou esse livro para as filhas. E para mim foi uma surpresa, assim. Eu acho que, não sei, acho que a gente fica tão acostumada a essa questão da maternidade, do cuidado e tal, ser muito referente à figura da mãe, que quando eu me vi, assim, vendo um homem escrever para as filhas, eu fiquei até surpresa, assim, sabe? Eu fiquei, caraca, é um homem, né? Enfim, me gerou essa reflexão também, porque no começo eu achei que era uma mulher. E a gente já pressupôs algumas coisas a partir dessas leituras, né? De gênero, por exemplo, é uma coisa que me chamou bastante atenção no livro, que é um pai escrevendo para as filhas. E aí eu fiquei pensando, caraca, realmente, né? Às vezes a gente já pressupõe algumas coisas que a gente nem sabe, só por achar que isso seria uma coisa de determinada figura. Então, eu achei isso interessante também, que quando eu tava lendo, eu vi depois, aí caraca, é mesmo. E eu acho muito legal isso que você falou, da parte de ser um pai escrevendo para as filhas. Que eu achei muito legal. Quer ver? Eu vou até pegar aqui a partezinha que ele fala. Peraí que eu vou procurar, que eu não sei muito bem onde é que é. Se é no final ou é no início. Que eu acho muito bonitinho que ele fala que ele escreveu pra ensinar as filhas a serem corajosas. Sim. E, não sei, o livro não me passa essa coisa do me ensinar a ser corajosa. Ensinar uma criança a ser corajosa. O que te passa? Não, atualmente, né? Com a minha visão de hoje. Mas, sim, me passa a visão de ser corajosa, mas me passa a visão de que, tipo assim, você não consegue fazer as coisas sozinho. Você tem que ter uma rede de suporte, que ela tem lá as velhas que dão o coisinha pra ela. Aham. Tem o gato que vai guiando ela. E aí tem o menino lá, que eu esqueci o nome dele, que vai, né, foge daqui. Ela tem vários sinais. Então, às vezes a gente pensa nisso, né, que você ser corajoso é você fazer uma coisa sozinho e você lide com o trampo e você lide com o baque que vier. Às vezes é você reconhecer que você precisa de ajuda, reconhecer que você tem pessoas que você vai, né? Porque ela foi bem resistente em aceitar aquela pedra daquelas senhoras. Sim. Ela demorou pra... Ele ficou, gente, esse povo é doido, o que esse povo tá falando? Sim. Então, às vezes é também entender que você não consegue fazer isso sozinho. E entender que às vezes que aquele ideal, aquilo que você quer, não é realmente um ideal. E uma hora a máscara do ideal vai cair. Sim. Eu senti essa vibe da coragem, sabe? Eu acho que fazendo uma comparação, pelo menos com as outras histórias infantis em que a protagonista é uma mulher, eu acho que me passou isso, sim, pensando bem, assim, porque pelo menos na época que saiu, né, a história, eu digo mais o filme, né, porque quando eu era criança o livro já tinha saído há um tempo, então eu peguei a fase do filme. Mas, assim, as histórias das personagens femininas eram sempre da princesa, da história de amor, da história de não sei o que e tal. E em relação à temporalidade, assim, eu acho que foi muito interessante ter trazido uma personagem que é aventureira, que vai trazer uma questão da fantasia, da aventura. Enfim, eu senti ela corajosa, embora exista realmente esse suporte que eu acho que é muito importante e significativo, né, na história. Mas eu acho que dentro da opção, tipo assim, dentro do parâmetro, né, com as outras histórias, eu acho que me passou essa ideia da coragem, assim, eu achei. Qual a nota que você dá pro livro? Amiga, olha, reconhecendo que é uma literatura infantil, acho que isso é importante pontuar, eu acho que eu daria 10 pro livro. Sério? Sim. É porque eu dou de 0 a 5. Ah, é verdade. A sua escala Likert. Eu acho que eu dou uma nota 4, 4,5. Porque apesar de ser uma escrita muito boa, trazer reflexões interessantes, não é uma história que eu sou assim, nossa, que história maravilhosa, entendeu? Não é uma história que me interessa muito. Enfim, né? Também não dá pra deixar de lado toda essa coisa a escrita ser boa, trazer reflexões importantes e, né? Não é aquele livro que você vê que tem um furo na história, pelo menos eu não percebi. A história segue bem linear, assim. Sim. Mas não é uma história que me interessa muito. Entendi. Tipo assim, eu tive um pouco mais de dificuldade de terminar ele, porque realmente eu achei, tipo assim, um pouco mais superficial a escrita, mas realmente levando em consideração pro público que ele tá direcionado. Então, se eu fosse uma criança e se na época eu tivesse menos medo da história, eu acho que eu daria, na escala Likert, sua 5.
5 estrelinhas para Coraline. E, bom, gente, acompanha a gente aqui. A gente tá trazendo a cada 15 dias, né? A cada 15 dias a gente traz uma história, um volume novo. E tá bem legal. A gente tá pegando também recomendações de vocês. E, bom, é isso. Se você tiver recomendação, reclamação, queira fazer um comentário, sei lá, desabafar, falar o que você sentiu com esse livro. Sim. Manda pra gente aqui nos comentários ou manda pro nosso e-mail mv.mulherdevoz@gmail.com. Siga a gente nas redes sociais, pod.mulherdevoz. Acho que é isso. É isso. O Marcos tá me confirmando aqui, é isso. E é isso. Sim. Tchau, tchau, gente. Tchau.